Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Eu sou o pastor Rafael Dias e estamos aqui para o nosso segundo vídeo do nosso canal com a maratona de estudo As 7 Igrejas de Apocalipse. Hoje, em especial, estaremos falando da igreja de Esmirna. No vídeo passado, nós falamos acerca da igreja de Éfeso, hoje estaremos falando de Esmirna. O texto referido está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Aqui nesse versículo, irmãos, podemos ver uma referência da pessoa de Policarpo. Por quê? A igreja de Esmirna estava situada na Ásia Menor, hoje a atual Turquia asiática. Quando nós lemos o texto referido, quando João está escrevendo a carta à igreja de Esmirna, a história vai dizer que o pastor da igreja de Esmirna foi o discípulo de João, e o nome desse discípulo era Policarpo. A história diz que Policarpo ele teve o seu nascimento no ano 69, tendo seu falecimento no ano aproximadamente 159 depois de Cristo. Então, Policarpo foi um discípulo de João. Quando João está escrevendo essa carta à igreja de Esmirna, quem está pastoreando o rebanho de Esmirna é Policarpo. E aqui, a igreja de Esmirna é uma das únicas igrejas onde Cristo vai trazer simplesmente elogios e vai ali encorajá-los a permanecerem fiéis até a morte. A igreja de Esmirna, quando vamos trazer a carta que João escreve a Esmirna, trazendo para o contexto histórico, a igreja de Esmirna ela é representada como a igreja perseguida. E a igreja perseguida teve ali do seu ano 100 depois de Cristo, alguns anos depois que ela recebe essa carta, ela começa agora a vivenciar a era da perseguição, que vai do ano 100 ao ano aproximadamente 318 depois de Cristo. E vamos continuar aqui a nossa leitura. O nome Esmirna significa mirra. O nome Esmirna significa mirra. Isso mesmo. Agora vamos lá. A situação geográfica daquela cidade. A situação geográfica ela se encrava-se no pequeno continente da Ásia Menor, hoje uma porção da Turquia. Em 1970, Esmirna já contava com cerca de 63 mil habitantes e é atualmente a principal cidade turca, denominada de Izmir. Isso mesmo, Izmir, a principal cidade da Turquia nos dias atuais. Diferente de Éfeso, né, meus irmãos? Quem vai a Éfeso hoje só vê destroços e ruína. A antiga Éfeso só ficou na lembrança do povo. Porém, Esmirna continua ainda, a sua cidade continua de pé e ela continua sendo hoje a principal cidade da Turquia. E Jesus ele vai continuar dizendo, olha, isso diz o primeiro e o último. Por quê? Jesus está dizendo para aquela igreja, eu sou o primeiro e também sou o último. Jesus está declarando que ele tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Por mais que aquele povo sofresse perseguições, aflições, tribulações, Jesus está dizendo, fiquem tranquilos, eu continuo estando no controle de todas as coisas. Ah, pastor, mas o diabo está perseguindo aquela igreja com a permissão divina de Deus. Ele está dizendo, eu sou o princípio, eu sou o último, ou seja, ele está dizendo que tudo que existe foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos, eu sou o primeiro e o último, eu estou no controle da situação, aconteça o que acontecer. E ele vai continuar dizendo, eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus não só conhecia as obras desta igreja, mas de um modo especial sua tribulação. Aqui nós devemos entender que Cristo está dizendo, eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras e a sua tribulação. Jesus conhece a nossa história. Jesus conhece a sua história. Assim também como Jesus conhecia a história do povo de Esmirna. E aquele povo se declaravam pobres, porque na medida que eles estavam sendo levados a serem presos,
Eles estavam sendo privados pelo Estado de poder exercer as suas funções na sua cidade, a sua cidadania. Então, eles acabavam que estavam sendo privados de algumas coisas e isso fez com que eles se declarassem um povo pobre, materialmente falando. Só que Cristo vai dizer, você diz que é pobre, porém, eu te digo que você é rica. Diferentemente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que se declarava uma igreja rica, porém, Jesus a declarou que ela era pobre. Porque Cristo, quando olha para o ser humano, ele não olha somente o seu estereótipo. O essencial que Cristo olha no ser humano é o seu coração, é as suas intenções, e é o que Cristo olhou para a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, materialmente falando, mas uma igreja rica, temente a Deus, obediente à palavra do Senhor, e uma igreja fiel. Um modelo característico do que a igreja deve ser nos dias de hoje. A igreja, ela tem que entender que a nossa missão aqui na terra não é agradar os homens, mas agradar a vontade de Deus. Porque se a igreja de Esmirna quisesse agradar aos homens, com certeza ela não estaria nessa posição que a Cristo a coloca, porque ela renunciou tudo por amor a Cristo, ela também lutou veementemente pela verdade, ela não negou o nome de Cristo, ela não viveu como Laodiceia no meio termo, morna, indiferente, apática. Ela não viveu como Sardes, uma igreja que não tinha, que tinha uma aparência por fora, mas era outra coisa por dentro, tinha nome que vivia, mas era morta. Ela não se mostrou como a igreja de Éfeso, que era uma igreja que iniciou a todo vapor e ao longo do tempo perdeu o primeiro amor. Não. Esmirna manteve uma constância espiritual na presença de Deus. Isso fez com que ela sofresse perseguição. E agora no próximo versículo, olha o que a Bíblia vai dizer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Tereis uma tribulação de 10 dias. Quando lemos aqui que aquela igreja teria uma tribulação de 10 dias, aqui tem algumas linhas de interpretação dentro desse versículo. Haja vista que alguns vai dizer ou vai afirmar que o 10 aqui, o número 10, ou a numerologia do número 10, está representada numa totalidade. Ou seja, uns vai dizer que Jesus estava querendo dizer àquela igreja, a sua prova ou a sua perseguição, ela terá uma duração de 10 dias. Ou seja, a prova ela tem um começo, meio e fim. Não é para sempre. De fato, se olharmos a história, não foi para sempre. Teve uma trégua quando encerra-se o período da perseguição, porque a perseguição inicia-se no ano 100 e ela vai ter o seu término no ano 318. Agora, por outro lado, quando nós olhamos a história, nós percebemos que o número 10 aqui pode ser representado também como as 10 perseguições que a igreja sofreu ao longo dos anos. Olha, vamos lá. 10 perseguições distintas, desde o reinado do imperador Nero até o de Diocleciano. As 10 grandes perseguições podem ser relacionadas dessa forma. Primeira perseguição, sob Nero, que vai do ano 64 ao ano 68. Segundo, sob Dominiciano, do ano 68 a 96. Sob Trajano, 104 a 117 depois de Cristo, sob Aurélio, 161 a 180 depois de Cristo, sob Severo, do ano 200 ao ano 211, sobre Máximo, do ano 235 ao ano 237, sob Décio, do ano 250 ao ano 253, sobre Valeriano, do ano 257 ao ano 260, e sobre Aureliano, do ano 270 ao ano 275, e sobre Diocleciano, que foi o último, que vai do ano 303 ao ano 312. Durante esse tempo, a matança de cristãos foi tremenda. No campo profético, as perseguições desencadeadas por Diocleciano perduraram 10 anos. Haja vista que alguns vai dizer
que esses 10 dias, dito por Jesus, vai ser 10 perseguições que a igreja sofreu do ano 100 ao ano 312. Haja vista que está sendo referido a um discurso profético, porque o último imperador de Roma que perseguiu a igreja foi Diocleciano, que vai do ano 303 ao ano 312, aproximadamente 10 anos. Gosto mais de ficar com essa afirmação de que representa 10 perseguições sobre 10 imperadores de Roma. Então Cristo está dizendo, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Perceba bem, quando Jesus está dizendo para aquela igreja ser fiel até a morte, ele está dizendo, olha, não que Jesus queria dizer o seguinte, que era para aquela igreja ser fiel até o último dia da sua vida. Não é isso. Jesus está dizendo, olha, seja fiel, ainda que preciso for, precise morrer por causa da palavra, por causa do evangelho. Se preciso for morrer, morra, mas seja fiel, porque aí vai vir a recompensa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E o que me chama mais atenção é o último versículo, que vai dizer o seguinte: aquele que vencer de maneira nenhuma receberá o dano da segunda morte. Quando falamos de segunda morte, está relacionada àquelas pessoas que serão condenadas ou que não farão parte daquele rebanho de crentes ou de pessoas que participará da eternidade, ou que será arrebatada ou participará da ressurreição dos justos. Esses não sofrerão o dano da segunda morte. Quando falamos da segunda morte, estamos referindo-se à ausência total e permanente entre Deus e o homem. É a condenação final da alma de todos aqueles que pecarem e ficarem de fora da redenção de Jesus. A segunda morte é aquela que vai estar registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15, que quando João está vendo a imagem ou a visão de um trono branco, onde os homens foram julgados segundo as suas obras. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, esse foi condenado segundo as suas obras e foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Jesus está dizendo a Esmirna que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, mas participará da ressurreição do justo para a aquisição da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, mas a igreja hoje não sofre perseguição. Sofre sim, meu querido. Nós estamos no Brasil, um país onde há liberdade de expressão, mas porém, no Oriente Médio, na Coreia do Norte, na China, países conhecidos como cortinas de ferro, homens e mulheres que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador são obrigados a fazerem cultos subterrâneos por debaixo da terra, assim então para poder adorar e cultuar ao Senhor Jesus, porque uma vez que estes são descobertos, eles são colocados em guilhotinas, são fuzilados vivos, outros são decapitados e outros ficam presos. Então, existem irmãos que está contextualizado na igreja de Esmirna, que estão sofrendo perseguições ao longo da história da raça humana, mas aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Eu não sei que perseguição você tem enfrentado, qual é a dificuldade que você tem atravessado, qual é a tribulação que você está inserido, mas eu quero te dizer, seja fiel até a morte, porque Cristo nos dará a coroa da vida. Jesus vai dizer em um dos evangelhos: não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não tem poder sobre a alma. Mas tenham medo daquele que, além de matar o corpo, tem poder sobre a alma, de lançá-la tanto no céu quanto no inferno. E que Deus possa te abençoar com essa palavra gloriosa. Hoje falamos da igreja de Esmirna. Fique ligado.
Na semana que vem estaremos com o nosso próximo vídeo e estaremos falando da igreja de Pérgamo. Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, assim, acione os sininhos de notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe.